Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o desejo do meu coração, que a misericórdia de Deus possa abundar na sua vida, ricamente, todos os dias. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 15. Faremos a leitura até o versículo de número 24. Lucas 14, 15 ao 24. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Jesus, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vamos orar, irmãos? Precioso Deus e eterno Pai, muitas vezes o nosso coração está querendo ouvir algo que Ele está desejando. Eu aqui não quero julgar, Senhor, o nosso coração, mas em nome de Jesus, Pai, fala aquilo que estamos precisando ouvir. Não aquilo que desejamos ouvir, até porque aquilo que nós desejamos ouvir, Senhor, nós buscamos em qualquer outros lugares e acharemos, mas aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração de forma específica, somente o Senhor pode fazê-lo. Portanto, Deus, ilumina a nossa mente, clareia o nosso coração para que a Tua palavra não chegue apenas nos nossos ouvidos, mas encontre morada no nosso coração. Prepara o nosso coração como uma terra fértil, como uma boa terra que semeia e dá fruto para a Tua glória em nome de Jesus. Amém. Jesus, ao narrar a parábola desse grande banquete, ele apresenta uma poderosa mensagem sobre o reino de Deus. Até porque Jesus estava aqui falando a respeito do reino de Deus. Como devemos nos comportar, como nós devemos enxergar o reino de Deus. E ao apresentar esta poderosa mensagem sobre o reino de Deus, ele também apresenta aqui nesta parábola uma resposta humana ao chamado de Deus para viver no seu reino. Então Lucas vai expor o convite generoso de Deus para participarmos desta comunhão que ela é eterna. Esse grande banquete irá acontecer na eternidade, no dia que o Senhor Jesus voltar e levar toda a igreja do Senhor para assentar-se à mesa e se deleitar da presença face a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Também essa mensagem ela vai confrontar, meus amados irmãos,
o nosso coração acerca de algumas desculpas esfarrapadas que nós damos quando recebemos o convite do Senhor. Também revelar essa graça de Deus, a graça irresistível, a qual está lá nos 5 pontos do calvinismo. Esta graça que alcança marginalizados, pessoas que são indignas de receber a graça do Senhor e se assentar neste banquete que o Senhor tem preparado para todos aqueles que não só recebem o convite, mas têm como resposta o sim. Não só o sim, mas tem como resposta a ida até essa grande festa. Nessa parábola, o que está em foco aqui, então, irmãos, não é a mera alimentação por ser pomposa, não é essas iguarias ou as bebidas que eram servidas, mas o que está aqui na parábola de suma importância é o que Paulo disse em Romanos capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito de Deus. Cristo é o pão espiritual do qual nós alimentaremos sempre. O evangelista, ainda na cena desse jantar, registra o que alguém, onde entusiasmado, não sei se aqui por ironia ou por uma palavra verdadeira, exclama no meio do jantar. Está lá no versículo de número 15. Ora, ouvindo tais palavras, quem? Não sabemos. Mas alguém que estava naquele jantar, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. A partir daí, Jesus aproveita esta exclamação para trazer um ensinamento para aqueles que estavam ali. Meus irmãos, nós já ouvimos na palavra do Senhor que Jesus, ele está no meio da sua igreja, e quando ele está no meio da igreja, ele observa. Jesus observou aquela mulher que no gasofilaço colocou tudo o que tinha. Jesus não só observa as coisas externas, mas Jesus, ele observa o íntimo do nosso coração, o quão mais profundo seja o nosso coração, lá o Senhor Jesus, ele está. Em outro jantar, como já foi pregado aqui, na casa do fariseu, por nome Simão, o Senhor Jesus, ele sonda o coração do fariseu e ele enxerga que ali o fariseu estava conversando consigo mesmo e a conversa com ele mesmo estava dizendo: se esse homem que se diz ser profeta, se realmente ele fosse profeta, bem ele saberia quem é esta mulher que está te tocando. Porque esta mulher não somente é pecadora, mas ela vive uma vida de pecado. E Jesus, como um exímio observador, confronta aquele fariseu, e aqui não é diferente. Aqui não é diferente, meus irmãos. Jesus, ele aproveita essa manifestação e apresenta esta parábola contundente para mostrar o que acontece com o reino de Deus, onde a justiça derrota quaisquer interesses, competitividade, pretensões gananciosas. É sobre isso que eu quero falar, sobre este banquete gracioso do Senhor. Então eu quero que você observe esta cena que está aqui, escrita pela pena deste evangelista médico Lucas. Primeiro vamos observar o momento esperado deste banquete, que está dito aqui na parábola dita por Jesus. Versículo de número 16. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Muitas pessoas este homem convidou. Versículo 17. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados que estava pronta a ceia.
Naqueles tempos, existia 2 convites. O primeiro convite era para que o convidado desse o sinal, se iria ou não, para a festa, para o banquete, para o casamento. Então, esses muitos que foram convidados, deram sim, positivo, olha, nós vamos. Por que isso? Para que a festa pudesse ser bem organizada. Saber quantas pessoas iam para poder ter alimentos para todos. Mas no dia da festa, a data, os convidados já sabiam, não sabiam a hora, mas no dia, na data daquela festa, aquele senhor ou um servo iria até o convidado e dizia assim, tá pronto, podem ir, se deleitar, festejar, celebrar. Então aqui estamos no segundo convite. O primeiro convite já foi dado como positivo. Agora o segundo convite, chegou a hora da festa. O momento esperado, os convidados estavam já sabendo do convite e o empregado só ficou encarregado de lembrá-los que a ceia estava pronta. Mas para a surpresa deste dono da festa, o dono da casa que estava promovendo a festa, todos negaram a sua presença. Você já pensou? Já passou isso por você? Já passou isso com você na sua festa? Você fez uma festa, convidou, na hora da festa não foi ninguém. Você já teve essa decepção? Pior ainda, vamos olhar, meus amados irmãos, as justificativas. Versículo 18 ao 20. Diz a palavra do Senhor: não obstante, todos a uma começaram a declinar, a se desculpar. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por declinado. Olha, eu não vou poder ir porque eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Como assim? Você comprou uma coisa que não tinha visto, não foi lá examinar se a terra era boa, quantos metros quadrados tinha o campo? Como é isso? Você comprar algo e sem ver, nas escuras. Que negócio é esse? O segundo disse: olha, eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Me desculpe, mas eu declino, não vou poder estar no banquete. E se esses bois estivessem cheios de doenças, aleijado? Como assim comprar 5 juntas de boi e antes não ter experimentá-los, examinar, levar o veterinário para examinar aqueles animais? Que desculpa é essa? O terceiro diz que casou. O outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Meus irmãos, Jesus mostra que existem atividades que atrapalham a nossa vida espiritual. Jesus está dizendo nesta parábola que as posses ou propriedades, a profissão ou os negócios, o casamento ou a família, são atividades, são coisas que atrapalham a nossa vida espiritual. Quantas vezes nós dizemos para o Senhor Jesus desculpas esfarrapadas? Não, porque eu passei a semana trabalhando, olha, hoje eu estou exausto, Senhor, não vai dar para ir para o culto. Vou descansar, até porque hoje é o dia do Senhor, o dia do descanso. Não somente, irmãos, nos desculpamos para as programações, em coletividade, em comunhão uns com os outros, mas também na nossa vida particular. Quantas vezes o Senhor Jesus nos convida a acordar pela manhã com saúde, e nós dizemos: olha, Senhor, agora eu não vou orar não, primeiro eu vou escovar os dentes, vou sair para o trabalho que eu estou atrasado. No meio do caminho, Senhor, eu falo contigo. Quantos de nós hoje estamos lendo a palavra de Deus pela primeira vez agora?
Nos restam poucas horas para completar 24 horas. Mas é agora que estamos lendo a palavra. É agora que estamos falando com Deus, orando ao Senhor, porque temos justificativas esfarrapadas. Porque nos justificamos, porque a nossa prioridade, meus amados irmãos, não está sendo o reino de Deus, como o Senhor Jesus disse. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso que a perícope seguinte do texto que nós estamos lendo é sobre a abnegação. Por 3 vezes ou mais o Senhor Jesus diz: não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Quem? Aquele que não tomar a sua cruz e levar. Aquele que não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos. O que Jesus está dizendo aqui é que o reino de Deus tem prioridade em nossa vida. Porque senão não faremos parte do grande banquete na eternidade. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. As desculpas dos convidados, terras, boi, casamento, demonstram a prioridade mundana sobre o reino de Deus. Essa recusa revela, na nossa teologia reformada, a total depravação do homem. O amor ao pecado, que impede o homem de responder adequadamente à graça de Deus, o chamado de Deus para a sua vida. Olha, hoje não vai dar, irmão, só se for amanhã. Hoje eu não posso, irmãos, porque eu estou muito ocupado lá em casa. Está uma bagunça, eu preciso colocar a casa em ordem. Tá bom, e o seu coração? Quer dizer, você coloca a casa em ordem, deixa tudo limpinho, cheirosinho, mas o seu coração obscurecido, podre? Esse estar ocupado, no grego indica viver dominado por interesses terrenos. É quando nós dizemos para Deus: Deus, agora não, eu estou ocupado, eu não posso por conta disso. Me tenha por excusado. Estamos dizendo para Deus: Senhor, eu estou dominado pelos interesses terrenos, Senhor. Reflete a idolatria moderna nos dias de hoje. Temos tempo para tudo, menos para Deus. Perdemos o nosso tempo, irmãos. Estamos perdendo o tempo. Bavinck vai dizer: o pecador sempre preferirá seus interesses terrenos e presentes a renunciar a si mesmo e seguir fielmente, a não seguir fielmente o chamado do Senhor. Ele vai dizer isso na sua dogmática reformada. É muito importante saber, irmãos, que o homem só é rejeitado por Deus quando Deus é rejeitado pelo homem. O homem só é rejeitado por Deus quando Deus é rejeitado pelo homem. Palavras do Senhor Jesus: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Nós sabemos que o convite para o banquete, meus irmãos, é o convite para aceitar o Evangelho de Deus. Para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Qual é a sua resposta diante deste convite? Não sou eu que estou fazendo o convite, é o Senhor Jesus nesta noite fazendo o convite a você a sentar-se na eternidade com Ele neste grande banquete. Qual é a sua resposta? Mas aí, meus amados irmãos, diz a palavra do Senhor nesta parábola, que o servo voltou e tudo contou ao seu senhor. Se você fizesse uma festa e os convidados não fossem, dessem desculpa para você, o que é que você faria? Guardava os alimentos, vamos guardar aqui, depois a gente come, o que é que você faria?
Vamos ver o que é que esse servo fez, esse senhor fez. Versículo número 21 ao 23. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, mas não pecando, mas irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Diante dessa rejeição dos principais convidados, o dono agora do banquete ordena a que o seu servo trouxesse pobres, aleijados, cegos, mancos, aqueles que estavam rejeitados pela sociedade, aqueles que estavam totalmente degradados espiritualmente. Se eu pedir a você a sair daqui nesta rua das cidades de Caicó, em becos e vielas, para convidar pessoas para virem ao culto, quem é que vocês vão encontrar? Se eu convidar você a ir para esses bairros mais precários da nossa cidade, como Frei Damião, João Paulo II, e você lá encontrar pessoas e convidar aquelas pessoas que estão ali moribundas, drogadas, que tipo de pessoas você vai encontrar nesses lugares? Essas pessoas descritas aqui nesta palavra, ela se refere a mim e a você, meus irmãos. Nós somos os pobres, os miseráveis, os rejeitados, porque a palavra do Senhor diz que o pecado, ele trouxe total depravação. Era assim que nós encontrávamos. E essas pessoas, quando foram convidadas a irem a este banquete, eu fico imaginando quando elas chegaram naquele lugar, aquele banquete, elas não trajavam roupas adequadas para estarem ali. Por isso a palavra do Senhor disse: obriga-o a vir, não com força, não com violência, mas persuada. Tenha uma palavra de persuasão, que levem a eles a irem. É a graça irresistível. Não sabemos como, mas um dia o Senhor Jesus nos chamou do jeito que nós estávamos, como nós cantamos aqui: eu venho como estou. Sim, venho como estou. Por quê? Porque o Senhor Jesus, com a sua graça irresistível, trouxe-me, mesmo eu com vergonha, mesmo eu não querendo entrar, mas a graça irresistível trouxe-nos para esta mesa, assim como você estava. Por isso essa desculpa, essa justificativa de dizer: não, quando eu ajeitar aqui minha vida, não é assim que a gente diz. Quando eu tiver assim, aí eu aceito o convite. Não, meu irmão, é como você está, porque quem vai organizar, transformar a sua vida é Cristo. Você não tem condições. É o Senhor Jesus que vai levá-lo à mesa e vai dar uma nova veste, um novo vocabulário, um novo pensar, um novo modo de agir, um novo modo de viver. Jó capítulo 42, versículo número 2, Jó vai dizer: bem sei, Senhor, que tu sabes todas as coisas, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nenhum. Por isto este banquete não foi frustrado. Ah, não querem vir? Beleza. Vou chamar aqueles que são indignos para se deleitar neste banquete. Meu irmão, você está aqui porque o Senhor Jesus trouxe você aqui para dizer isto a você: eu coloquei você num lugar especial. Você se assenta em um lugar na minha mesa, um lugar especial, porque sou eu que trouxe você. Por mais que muitos digam: não, esse aí não. Jesus disse: sim. Vai pelas cidades, vai pelas ruas
e tragam até aqui os pobres, os aleijados. Essa enumeração dessas pessoas corresponde também ao que Jesus já tinha dito no versículo 13. Jesus está confrontando esses fariseus, esses mestres da lei. Versículo número 13, o Senhor Jesus disse: antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E assim será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. Porque essa é a ideia do nosso coração. Eu vou fazer um banquete aqui porque depois ele vai fazer um banquete para mim. Eu vou dar com essa mão aqui porque essa aqui está vendo e quando vier... Ou seja, num linguajar político, uma mão lava a outra. Jesus disse não. Você quando entrar em certos lugares, você senta lá atrás. Para que o anfitrião possa chegar aonde você está e diga: por favor, sente aqui à frente, e você vai ser o quê? Honrado. Porque feio é você chegar lá na frente e sentar num lugar que não é seu lugar, e o anfitrião chega e diga: por favor, gentileza, saia que este lugar já tem dono. E você vai sair envergonhado. A graça irresistível do Senhor. Calvino vai dizer: Deus é o convidante que oferece com liberdade abundante a nós, miseráveis e indignos, o banquete da sua graça no Evangelho. Gerhard Voss, um teólogo onde tem a sua formação na teologia bíblica, ele vai dizer: a aliança da graça chama todos os povos, não conforme mérito, mas pela misericórdia soberana de Deus, estendendo o seu convite aos excluídos. Somos chamados a refletir esta graça radical em nossa hospitalidade no evangelismo. O evangelho é para ser pregado a todos. Não podemos fazer acepção de pessoas para convidar para vir ao evangelho. Precisamos pregar esta mensagem da graça do Senhor, convidando a todos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E quando chega ali naquele banquete, ainda há espaço, ainda há lugares. Ainda há espaços, ainda há lugares. Ainda há lugares. E o Senhor está trabalhando, irmãos. Na minha casa, na sua casa, na nossa igreja, na nossa cidade. Ele está trabalhando. E Ele está chamando. Hoje, nesta noite, o Senhor Jesus está falando ao seu coração. E você sabe disso. Nesta noite, o Senhor Jesus está convidando novamente no seu coração este convite da graça. Venha. Venha. Assente-se aqui na mesa do Senhor. Porque haverá este banquete na eternidade. Por isso, se hoje ouvir essa voz deste convite, não endureça o seu coração, meu irmão. Não endureça o seu coração, minha irmã. Diga sim para este convite. E deixa que o anfitrião resolverá todas as outras coisas, as suas vestes, o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai fazer amanhã. O Senhor Jesus, Ele vai dar de conta de tudo isso na sua vida. Você só precisa se render aos pés desse Senhor tão maravilhoso, gracioso, que é o Senhor Jesus. Deixar de lado todas as suas prioridades terrenas e se entregar totalmente a este convite. Por isso ele encerra no versículo 24. Agora é palavra do Senhor Jesus. Até aqui estávamos ouvindo a palavra do anfitrião, do dono da casa e do seu servo e daqueles que foram convidados e rejeitados. Agora é a palavra de Jesus. Versículo 24 é Jesus falando. Porque vos declaro
que nenhum daqueles homens... Veja, Jesus não está falando conosco, dizendo, nenhum de vocês. Jesus está dizendo, porque vos declaro que nenhum daqueles que o quê? Escusaram o convite, declinaram do convite. Nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. É num piscar de olhos, meus irmãos. É num piscar de olho. Quando abrir, está o banquete. Mas muitos vão fechar. E quando abrir, só ranger de dente, sofrimento, lago de enxofre. Por isso que é hoje. Deixe de dar desculpas esfarrapadas ao Senhor. E assuma esse compromisso com o Senhor. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sproul vai dizer, a eleição divina não elimina o pedido de uma resposta pessoal à graça de Deus. É convite e chamado que devemos atender com fé. O banquete da parábola, meus irmãos, que acabamos de ler e ouvi-la, é a imagem viva da aliança de Cristo, onde o convite aos pecadores é de forma inclusiva. Porém, exige uma resposta genuína de nós. É a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Que esta palavra nos leve a abandonar as desculpas esfarrapadas e abraçar humildemente a graça soberana de Deus e a participar ativamente no reino de Deus. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, irmãos, nos dando esta fé de responder ao convite da graça ao Senhor Jesus Cristo de forma genuína, de forma que tenhamos verdadeiramente convicção daquilo que nós confessamos, publicamos perante a igreja do Senhor, o sim. Que Deus nos ajude a cada dia a enxergar em primeiro lugar o reino de Deus. Saber que é muito mais valioso do que as coisas terrenas, porque tudo passa, irmãos. Tudo passa. Por mais riqueza, por mais magnitude que sejam as construções que nós façamos aqui na terra, por mais tesouro que nós ajuntamos aqui, tudo vai passar, a traça vai corroer, a terra vai comer. Deixaremos para os herdeiros, né? Mas aqueles que juntam um tesouro no céu, a traça não corrói. Aqueles que dedicam a sua vida ao reino de Deus, assim como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, não se arrependem, porque mesmo em meio às tribulações, aos sofrimentos, como eu falei aqui logo no início para os irmãos, é com alegria que nós servimos ao Senhor. É com júbilo, com louvor, com adoração que nos apresentamos diante dEle. Porque sabemos que o nosso sim é um sim sem volta. É quando ouvimos todos os dias o Senhor nos dá o fôlego de vida. Dizemos, Senhor, estou aqui. Vamos servir. Estou contigo. Vamos participar da mesa do Senhor. Quero orar com você neste momento. Se você ouviu hoje a voz do Senhor Jesus convidando você a estar neste banquete eterno, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você está dizendo para o Senhor Jesus, Senhor, eis-me aqui. Eu disse sim para o primeiro convite, estou dizendo sim novamente. Eu estou afirmando
novamente a minha confissão de fé ao Senhor. Eu quero convidar você aqui, você que está dando o primeiro sim hoje ao Senhor Jesus, eu quero convidar você aqui à frente, vim até aqui à frente para a gente orar pela sua vida, para a gente juntos consagrar a sua vida ao Senhor, para que todos os dias você possa estar disposta a servir ao Senhor, a deixar as prioridades terrenas de lado, seja a sua família, seja seu pai, seja sua mãe, seu esposo, a sua esposa, dizer: você está em segundo lugar, porque em primeiro está o nosso Senhor, e eu preciso servir a Ele, porque é Ele que me dá vida, é Ele que me transformou, Ele que me deu a vida eterna, Ele que justificou a minha vida, foi Ele que lavou os meus pecados com seu sangue carmesim. É por isso que eu amo Ele de todo o coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. É para Ele que eu vivo. É isso que devemos, irmãos, confessar todos os dias, e não dizer: espera aí que eu vou ali olhar as 5 juntas de boi, espera aí que eu casei agora e não posso ir. Não. Vamos orar, Cris, juntos, Cris, nós vamos caminhar nesta caminhada de fé, reafirmando que nós servimos ao Senhor, reafirmando que a nossa vida é do Senhor, e é Ele que nos faz assentar no grande banquete da eternidade. Precioso Pai, eterno Deus, Pai das consolações, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, o Deus conosco, o Emanuel. Senhor, nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor, porque não é por força, não é por violência, diz a tua palavra que é pelo teu Espírito Santo, que aplica no nosso coração o selo do penhor, o selo mostrando que nós somos de Cristo. Oh, precioso Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos, ó Senhor, a colocar as prioridades do reino de Deus na nossa agenda, que nós venhamos ter sabedoria, Senhor, para poder, Senhor, organizar o nosso cronograma dia após dia, na segunda, na terça, Senhor, que nós tenhamos tempo para Ti servir, para Te buscar, para se deleitar na Tua palavra, palavra esta, Senhor, que é vida, o pão da vida que nos alimenta, que nos põe de pé, que nos fortalece em meio às tribulações. Senhor, em nome de Jesus, Pai, consagra a vida da Tua serva, Cris. Fortalece, Senhor, a cada dia a Tua vida, dando sabedoria, discernimento no seu casamento, na sua casa. Que ela possa ser uma videira frutífera, Senhor, ao redor da Tua mesa. Que ela possa, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado, amanhã ao acordar, a sua prioridade possa ser, Senhor, o reino de Deus. Possa ser, Senhor, deleite na Tua presença, Senhor. Que ela possa voltar a sentir a presença do Teu Espírito Santo, enchendo ela, Senhor. Que ela se embriague, Senhor, com a água do Espírito Santo, Deus, na Tua casa, no Teu coração, no Teu trabalho, em nome de Jesus, Pai. Consagra, Senhor, cada lar representado nesta noite. Que nesta noite, ó Deus amado, nós possamos sair daqui, Senhor, com este compromisso de colocar o Teu reino em primeiro lugar em nossas vidas, em poder, Senhor, servir a Tua igreja, Senhor, com toda alegria, com todo fervor, para que possamos, ó Deus, ter uma família saudável, Senhor, para que possamos, ó Senhor, ter uma finança saudável, Senhor, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, testemunhar como luzeiros nessa cidade, Senhor, a luz de Cristo. Ó Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, que aqueles que também o Senhor convidou nesta noite, mas não vieram até aqui à frente, que o Senhor possa estar levando cada um deles, Senhor, à Tua mesa celestial, que haveremos, ó Deus, de um dia, num abrir e piscar de olhos, estar todos juntos, sentados na mesa, Senhor, neste banquete,
nesta iguaria do Teu Espírito Santo, ó Deus, nos deleitando, ó Deus, da Tua presença, face a face. No nome santo de Jesus, assim nós oramos e Te bendizemos, Pai. Amém.